Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E vamos ler o verso 7. 2 Timóteo 1, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar. Senhor, nos colocamos diante de Ti agora e pedimos a Deus a iluminação do Teu Espírito, nos ajude a compreender a Tua palavra e a praticá-la. É a nossa oração, Pai. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vimos ao falar sobre o verso anterior, Paulo trouxe à memória de Timóteo o momento da sua ordenação. Isso aparece também na primeira epístola e também aqui. Na primeira epístola, Paulo diz a Timóteo sobre a imposição de mãos do presbitério. Agora Paulo fala sobre a imposição das suas próprias mãos. Ele relembra Timóteo do dia da sua ordenação. A imposição de mãos, como eu tenho dito, era uma cerimônia. A igreja presbiteriana ainda faz isso. E com essa imposição de mãos naquele momento, o entendimento é que algo espiritual estava acontecendo. Alguém que havia sido designado por Deus para um ofício na igreja, naquela cerimônia com a imposição de mãos, tinha isso legitimado do ponto de vista da comunidade. Não era só um rito. Aquela pessoa de fato havia recebido a autoridade do próprio Deus para exercer um ofício no seio da igreja. É interessante então relembrar isso, e nós temos falado sobre isso. Isso é importante para mim como pastor. Eu disse a vocês, dia 31 de agosto de 2005, foi o meu caso, o dia da minha ordenação para o Sagrado Ministério. Me lembro dessa ocasião. Mas temos outros ofícios no seio da igreja, presbíteros, diáconos. Relembrar aquele dia em que as mãos foram impostas, sinalizando que alguém havia sido separado para um ministério, designado por Deus para este ministério, e também não apenas para estes ofícios, mas para a vida de toda a comunidade. Lembrar daqueles momentos solenes em que firmamos um compromisso. No caso da igreja presbiteriana, isso é claro, no momento da profissão de fé, do batismo, quando reafirmamos nossas convicções, assumimos um compromisso com Deus diante da comunidade. E a ideia de lembrar de tudo isso é para fazer uma análise, um balanço, como estamos, de lá para cá como estamos, aquele ofício, aquela chama. E Paulo está falando sobre isso aqui, comparando a chama, ou comparando o ministério de Timóteo a uma chama. E Paulo identifica que esta chama ministerial de Timóteo não estava ardendo como no início e precisava de um avivamento. Por isso Paulo diz no verso 6: por esta razão te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Há um detalhe, às vezes passa desapercebido, mas na primeira epístola Paulo diz sobre a imposição de mãos do presbitério. E na verdade ali é um conjunto de presbíteros, ou de vários presbíteros. Aqui fala da imposição de mãos de Paulo. Afinal de contas, quem impôs as mãos sobre Timóteo?
Paulo liderou a cerimônia e Paulo colocou as mãos, só Paulo impôs as mãos e os outros participaram da cerimônia. Como foi? Se você já viu e se lembra daquele momento em que alguém é ordenado numa igreja presbiteriana, quando a gente impõe as mãos, isso pode ocorrer naturalmente. É possível que apenas um coloque a mão sobre a pessoa e os demais estejam com as mãos, não literalmente sobre a pessoa, mas com as mãos impostas. Então a ideia é que talvez tenha acontecido exatamente isso. Paulo tenha imposto suas mãos diretamente sobre Timóteo, e os demais estavam ali também, impuseram suas mãos, mas não necessariamente talvez diretamente sobre Timóteo. Mas o texto então nos permite afirmar que Paulo esteve presente. E aqui é interessante porque Timóteo é filho na fé de Paulo, e não apenas filho na fé, agora era um jovem pastor, e Paulo participa de sua ordenação. Então existe uma pessoalidade aqui, uma intimidade. Então quando Paulo diz assim, olha, reavives o dom que há em ti, o qual recebestes pela imposição das minhas mãos, Paulo está dizendo assim, olha, eu estive lá, eu vi, eu participei, você é um homem de Deus, Deus te chamou, lembre-se disso, não se esqueça, lembre-se disso. E pelo contexto aqui a gente vai ver que é isso que Paulo está fazendo aqui, é um amigo ajudando o outro no momento de dificuldade ministerial. Timóteo estava vivenciando dificuldades ministeriais, e por isso Paulo então lhe dá estes conselhos. Eu tenho dito a vocês que isso é muito importante na vida da igreja, a saúde espiritual da liderança, a saúde espiritual dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos. Quando a liderança não vai bem, isso pode prejudicar a igreja. Quando o pastor não está bem, isso pode prejudicar a igreja. E há muita coisa que pode fazer com que alguém que tenha recebido um ofício acabe ficando desanimado. Há muita coisa. Você percebe que Paulo sofria nas mãos de pessoas assim, de perseguidores no seio da igreja, de pessoas que se diziam irmãos na fé, mas na verdade eram perseguidores. E isso poderia fazer com que Timóteo de fato se visse numa situação dificultosa por conta disso. Também a outra dificuldade, Timóteo era jovem, e Paulo diz a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, numa época em que a liderança da igreja era praticamente toda ela mais velha. Até a palavra ancião significa o mais velho, então os líderes da igreja geralmente eram os mais velhos. E Timóteo era um líder proeminente, um delegado apostólico, mas era um jovem. Então quando Paulo diz a Timóteo assim, tu pois torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, o desafio de Timóteo era maior. O ancião já tinha a favor dele a sua idade, isso já lhe dava, pelo menos visivelmente, o reconhecimento de autoridade. Chegou o mais velho, ele deve ser respeitado. Chegava Timóteo jovem entre os demais líderes mais velhos. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, Deus não nos deu espírito de timidez. Talvez Timóteo estivesse se retraindo por conta das perseguições, dos falsos mestres, dessa questão relacionada ao corpo de líderes daquela época e até mesmo a sua própria idade, um líder jovem, no meio de uma liderança mais velha. E Paulo vai dizer, reavives o dom que há em ti. E como reavivar? Na semana passada falávamos sobre isso, a necessidade de um reavivamento para todos nós, de nos lembrarmos de algumas situações, de momentos marcantes, ou da cerimônia de imposição de mãos, da designação, da profissão de fé, do momento do batismo, se lembrar das promessas que foram feitas e buscar de Deus um renovo de tudo isso. Falávamos sobre isso, uma chama que não está tão acesa assim como foi no início. Se na sua trajetória de vida cristã, você ao longo dos anos perdeu esse tipo de ânimo, de vitalidade, se você já não se percebe mais tão empolgado com aquilo que você faz na obra de Deus, ou se até mesmo aquele ministério para o qual Deus te chamou já está meio desconfigurado, e você até mesmo pensa em desistir de tudo o que você vivenciou. Lamentavelmente a gente tem visto
isso por aí. Pastores deixando o ministério pastoral, presbíteros deixando o presbiterato, missionários abandonando o seu trabalho, diáconos deixando também o ofício diaconal, irmãos deixando a vida da igreja, se afastando, indo embora. Então essa palavra reavives o dom que há em ti é muito importante para nós. E como? E aí Paulo vai dizer por que reavivar, o verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A primeira detalhe a ser apontado é a palavra espírito aí, que está traduzida ou é colocada em letra minúscula. Tem gente que discute o seguinte neste ponto: o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: então, Timóteo, há em você mesmo, espírito aqui não seria uma designação ao Espírito Santo, mas apenas Deus deu a você uma inclinação, tem algo em você mesmo, e isso existe moderação em você, existe amor e existe poder em você. Outros entendem que na verdade, ainda que essa palavra esteja em letra minúscula, é um apontamento ao Espírito Santo de Deus. E a ideia seria: Timóteo, Deus deu a você o seu Espírito, o Espírito Santo, e por conta deste Espírito que Deus te deu, você tem poder, amor e moderação. Os comentaristas se inclinam, e eu também, considerando todo o contexto, que de fato Paulo está falando a Timóteo o seguinte: olha, nós fomos salvos em Cristo, vocacionados para o ministério, temos o seu Espírito e precisamos desfrutar daquilo que o Espírito Santo faz em nós, daquilo que o Espírito Santo opera em nós. E aí eu quero começar pela parte final. Paulo vai dizer assim: ele nos dá moderação. Algumas versões trazem equilíbrio. A palavra lá na língua grega, ela é muito específica. Significa uma disposição de mente saudável. Então, se é equilíbrio, era melhor qualificar o equilíbrio aí, equilíbrio mental. Paulo então estaria dizendo a Timóteo: o Espírito Santo de Deus nos foi dado, e este Espírito Santo produz em nós equilíbrio mental. E se Paulo está chamando a atenção de Timóteo para a questão do equilíbrio mental, é porque ou Timóteo está prestes a perder o seu equilíbrio, ou já está perdendo. E isso tem a ver com a outra palavra: reavives o dom que há em ti, porque o Espírito tem nos dado equilíbrio mental, moderação. Irmãos, há coisas nessa vida, no ofício ministerial, na igreja, na sua vida, que concorrem para produzir esse desequilíbrio mental. Quando a gente perde aqui a sanidade mental, não no sentido de ficar enlouquecido, como se isso fosse uma doença permanente, mas uma situação que te faça perder o controle, não ter uma visão clara do que você está vivenciando, de suas pretensões, para onde você vai. E Timóteo corria esse risco. E eu digo para vocês que no ministério pastoral, controle, calma, paciência para lidar com todos os tipos de situação, sem perder o controle, inclusive lidar com os inimigos, com as acusações, com gente que se levanta para fazer o mal, para te arrebentar, para te jogar para baixo. Manter o equilíbrio mental, e o Espírito Santo de Deus nos dá este equilíbrio. E Paulo então está chamando a atenção de Timóteo: o Espírito Santo está em você, e este Espírito te dá equilíbrio. Veja bem, alguém desequilibrado se lembraria do momento em que as mãos foram impostas sobre ele, do seu chamamento para o ministério, de reavivar o dom. Então, Timóteo ainda não havia perdido isso. E Paulo então, veja aqui a clareza da exposição de Paulo. Paulo vai dizendo a Timóteo: então vamos começar pelo início. Sua ordenação, imposição de mãos, seu ministério, você tem o Espírito. Então lembre-se que o Espírito Santo te dá a moderação. Calme. Essa semana, não sei especificamente com quem, mas estávamos conversando
sobre isso. Se alguém te aborda, seja na igreja ou na vida cotidiana, e essa pessoa não tem nenhuma razão no que está dizendo, e ergue a voz e faz acusações contra você injustamente, o que você faz? Como você se comporta? Consegue manter o controle, o equilíbrio mental, não responder à altura, ter calma, tranquilidade? Isso é algo que o Espírito Santo de Deus produz em nós. Equilíbrio mental para conviver com situações como essa, tão duras e difíceis como a injustiça e a acusação. E certamente Timóteo estava vivenciando estas coisas. Então a palavra aqui, equilíbrio mental, sanidade mental, uma disposição saudável de mente, é indispensável para um pastor. É indispensável. Imagine se o pastor é um desequilibrado, perde o controle com muita facilidade e em qualquer situação. Não dá para ser pastor sem equilíbrio mental. Não dá para ser presbítero sem isso. Não dá para ser diácono sem isso. Não dá para ser missionário sem isso. Não dá para ser evangelista sem equilíbrio mental. Não dá para ser crente sem equilíbrio mental, porque se os crentes andam por aí descontrolados e xingando as pessoas e revidando, nosso cristianismo corre sérios riscos. Equilíbrio mental é uma coisa que caracteriza o crente, muito mais quem está liderando o povo de Deus. E não apenas nessa questão de perseguições, como Timóteo vivenciava, mas situações de enfermidade que podem às vezes trazer confusão mental, decepções, quando você planeja algumas coisas e o que você planeja não acontece do jeito que você imaginava. Então a gente tem que cuidar da nossa mente, irmãos. Que fique aqui que nesse ponto Paulo está nos dando uma lição. Tenha uma mente sã, cuide da sua mente, alimente com coisa boa, alimente com a palavra de Deus, alimente com a oração, nutra a sua mente, o seu raciocínio, essa disposição com boas amizades, com relacionamento com gente que também favorece esse desenvolvimento, essa tranquilidade mental, e também se policie o tempo todo, para que você não acabe sendo pego numa situação como essa, porque o desequilíbrio mental faz mal a você, faz mal à sua casa, prejudica a sua igreja. No caso da liderança da igreja, isso pode colocar muita coisa a perder. Se um rebanho é conduzido por uma liderança desequilibrada, muita coisa pode ser perdida. Então precisamos de uma liderança mentalmente equilibrada, uma liderança que tem uma mente saudável, uma disposição saudável de mente, lembrando que isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus, que produz isso em nós. Então, avivar o dom tem a ver com a mente. Avives o dom que há em ti. Por quê? Porque o Espírito Santo te deu uma mentalidade saudável. No meio da confusão, a gente sequer se lembra desse processo, né? E ministerialmente falando, os presbíteros também se dedicam a situações como essa, mas como pastor, ao longo desses 12 anos, às vezes nós lidamos com pessoas desequilibradas, por razões variadas. Então você recebe gente desequilibrada, às vezes, que está buscando uma palavra para se equilibrar, que está querendo ajuda para se equilibrar. E se ao procurar alguém para se equilibrar, encontra lá um desequilibrado, a situação fica muito complicada. E às vezes as pessoas desequilibradas que te procuram, elas estão prestes a fazer uma loucura muito grande. E não apenas uma loucura que as envolva, mas às vezes que envolve a família inteira. Então essa coisa de vamos ficar calmos, há esperança, Deus está no controle, nem tudo se perdeu. Vamos nos lembrar das nossas convicções, vamos acalmar. E aí a pessoa consegue ir voltando a essa disposição saudável, você consegue apontar para ela uma direção que ela deve seguir, e aí as coisas podem voltar à normalidade. Esse faz parte do meu trabalho, mas de uma maneira geral esse é o trabalho de todo cristão: ajudar as pessoas a se equilibrarem
e você precisa estar equilibrado para tentar ajudar as pessoas a se equilibrarem também. E preciso perguntar: você nessa manhã está mentalmente equilibrado? Está em paz, tranquilo, uma disposição saudável de mente? Está pensando em fazer algum tipo de loucura? Se está pensando, não faça. Acabou de ouvir, fique em paz. Deus está contigo, Jesus é o Salvador. Você vai morar no céu se Ele quiser, e você está com Ele. Então fique calmo, com a ajuda dele as coisas se resolvem. Moderação, equilíbrio da mente. Me lembro quando meu pai, há um tempo atrás, a gente recebeu a notícia de que ele estava com câncer, né? A minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, me ligou, e quando ela começou a falar que ele estava com câncer, ela foi falando assim desesperadamente, foi falando como se meu pai fosse morrer no dia seguinte. E aí, a minha irmã é uma boa pessoa, mas assim, é da personalidade dela esse negócio. Parece que o mundo vai acabar todo dia, qualquer hora, e qualquer coisa é muito grande. Falei: não, calma. Se ele morrer, ele vai morar com Cristo lá no paraíso. Meu pai é um homem de Deus, fica calmo, tranquilo, tal. Aí essa semana descobriram que ele está com Alzheimer, né? Agora diagnosticado. Aí começou a me mandar mensagem de novo: veja aí o que é a doença, veja o que é, veja para onde vai. Eu falei: tá tranquilo, fica calmo, Deus está com a gente, está na boa, vamos para frente, né? Descobriram que ele está com uma massa no cérebro, não sei o que é isso, e sempre foi pedreiro, não sei se foi parar alguma coisa lá, não sei o que é, o que fez, mas está com a massa lá. Falei: vamos para frente. Meu pai está com 77 anos. Quantos anos você acha que você vai viver? Quantos anos você acha que o meu pai vai viver? Chega a hora que você para e pensa assim: estamos a partir de um momento, pelo menos de acordo com o nosso raciocínio e a realidade da vida humana, que a partir de um momento a gente começou a caminhar para aquele dia da nossa morte mesmo. Vai ficando cada vez mais próximo. Equilíbrio, entender estas coisas, ficar em paz, não ficar enlouquecido assim por essas situações. Então mantenha sempre a calma. Marido e mulher, desequilíbrio do marido, desequilíbrio da mulher, briga, né? Vou pegar aquele rolo de macarrão e vou te acertar, e as crianças no meio daquele negócio, ou os adolescentes, seja lá, vamos ter calma. Deus está conosco, né? E para encerrar esse momento, Paulo diz uma outra coisa aqui, que o Espírito Santo nos dá amor. É interessante a gente perceber aqui que amor então não é só uma coisa que a gente sente, uma coisa que a gente busca, mas o tipo de amor que nos interessa é aquele que é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós, que é resultado da obra salvadora de Deus. Então Deus nos amou, enviou o seu Filho, Cristo nos ama, o Espírito Santo age em nós e produz um resultado. O resultado da nossa comunhão com o Espírito Santo é amor. Amor a Deus, amor ao outro que é crente, presbiteriano, amor ao outro que é crente, mas é de outra denominação, amor ao outro que não é cristão, amor ao outro perdido, mas este amor é resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E sabe por que isso é importante? O avivamento do dom passa pelo despertamento do amor. Adoecimento tem a ver com esfriamento do amor. Reavivamento tem a ver com este reacender da chama do amor. Nós temos falado sobre isso aqui com frequência. Nós estamos aqui, 2 Timóteo, ano 64, ano 95 e 96, Apocalipse. Jesus diz àquela igreja que tinha contra ela o quê? Que ela tinha perdido o primeiro amor. E veja bem que Paulo está conversando com Timóteo, dizendo assim: Timóteo, o Espírito Santo é o Espírito que dá poder, amor e equilíbrio.
É curioso como Timóteo corria o risco, ou que talvez neste exato momento o seu amor também estivesse de alguma maneira fragilizado. Não só que Timóteo pudesse estar vivendo algum tipo de desequilíbrio da mente, talvez já não estivesse vendo com tanta clareza. Por isso Paulo diz: olha, fica calmo, Deus te deu equilíbrio, fica calmo. Por outro lado, olha, Deus te deu amor. Por que falar para o pastor isso, né? Por que dizer para Timóteo, falar, o Espírito Santo te dá amor? Porque ele corria o risco de viver este esfriamento também. Por isso a orientação de Paulo a ele. E o amor aqui também tem um outro sentido muito específico, que é: Paulo enviou Timóteo para que Timóteo pudesse combater os hereges e a heresia deles. E você, quando vai combater heresia, pode confundir esse exercício de defesa da fé com o ódio. Veja bem, é para silenciar o herege, mas isso não tem nada a ver com odiá-lo. Isso não tem nada a ver com ódio. O ministério pastoral não tem nada a ver com ódio, é amor. Você precisa trabalhar, se tem que disciplinar alguém, tem que chamar alguém à parte, chamar a atenção de alguém. Lembre-se, tudo isso é por amor. Outra coisa, às vezes você se envolve com a obra de Deus e com o passar do tempo você está mecanicamente envolvido com a obra de Deus e não se lembra mais o porquê você está fazendo aquilo, porquê você está trabalhando na obra de Deus. É por amor a Deus que você faz o que você faz, ou alguma outra coisa substituiu esta motivação prioritária? Amor a Deus, amor aos outros, amor aos hereges, amor aos inimigos. O amor é fundamental para o exercício do ministério pastoral. O pastor deve amar a Deus e deve amar a igreja. O presbítero, o diácono deve amar a Deus, deve amar a igreja, deve amar o outro. No ministério pastoral e na igreja, nós lidamos com gente e não dá para lidar com gente sem amor. É exatamente por viver uma crise nisso aí, é que se vive outras crises na igreja, de obras sociais, de evangelização, de discipulado, de missões. Se há problema no amor, haverá problema nessas áreas também. Se eu não amo o perdido, por que eu irei me arriscar para evangelizar, ou porque sairei do meu conforto para tentar fazer alguma coisa por alguém? Então o amor ele é fundamental para o exercício de um ministério saudável, seja o ministério da liderança ou de qualquer crente. Se o amor se esfria, você não vai conseguir cumprir as suas obrigações cristãs com a qualidade que o Senhor Deus quer que você faça. Então avives o dom que há em ti, se lembrando que Deus te deu o seu Espírito e que o Espírito Santo produz em nós amor. Por isso, e por outro lado, a gente está deixando uma coisa clara aqui. Se eu digo para você assim, então, como está a sua mente? Fiz essa pergunta: como está a sua mente? Equilibrada, saudável ou não? Você precisa disso para experimentar um avivamento de Deus. O outro ponto é: como está o seu amor? Como está? Amor a Deus, amor ao outro seu irmão aqui, amor ao outro perdido, seus relacionamentos interpessoais, sua casa, seus familiares. O amor é algo que te caracteriza, ou o seu também vem se esfriando? E você talvez confundiu a questão do amor a Deus por algum tipo de simpatia pelo Evangelho, que é completamente diferente. Então, irmãos, que Deus nos ajude a nos lembrarmos de algumas coisas. Essas reflexões têm feito muito bem para mim, me lembrando destas questões, como Paulo dizendo assim a Timóteo: lembre-se que as mãos foram impostas sobre você. No caso de Timóteo, ainda Paulo fala: lembre-se das profecias a seu respeito. O chamamento de Timóteo foi meio diferente dos que a gente vive hoje. Muito provavelmente, assim como está lá em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo falou com a igreja assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Foi o próprio Espírito Santo falando na igreja desse jeito. O de Timóteo foi mais ou menos assim. Por isso que Paulo fala: lembre-se das profecias. O próprio Espírito Santo chamou Timóteo, e depois as mãos foram impostas. Aí Paulo diz assim: Timóteo, lembre-se de tudo aquilo. Lembra lá,
as profecias, a imposição de mãos, o Espírito Santo que te foi dado, que é o Espírito Santo que não te dá covardia, o Espírito Santo não te faz um covarde, pelo contrário, o Espírito Santo é o Espírito da coragem, que te dá poder, que te dá intrepidez, lembre-se disso. Então não fique aí tímido, com medo de tudo. Deus te chamou, você é autoridade espiritual. Timóteo, o Espírito Santo que Deus te deu, e o seu chamamento é para ter uma mente equilibrada, sanidade mental. Saia dessa confusão, Deus está contigo. E Timóteo, esse Espírito é o Espírito do amor. Ame a Deus, faça por amor, seja pastor por amor, cuide do rebanho por amor a Deus. Combata os hereges, mas o faça por amor, não os odeie. O amor é fundamental, irmãos. Sem o amor, o que a gente seria, né? Se a gente não faz alguma coisa pelo Senhor ou para o Senhor com amor, como ficou claro lá quando o Senhor escreve a Éfeso, né? Você pode ter boa doutrina, pode suportar provas, pode ser contra a imoralidade, mas sem o primeiro amor, o Senhor Jesus está dizendo assim: eu vou embora, porque o Senhor Jesus, que nos amou profundamente, Ele quer ser amado por nós com o primeiro amor. Que Deus possa te abençoar. Essa semana eu tive a oportunidade de ir a um sepultamento, a um velório de um adolescente de 16 anos, faleceu, sobrinho da Valéria. E no momento em que eu estava dando a palavra, assim que eu fui orar, a mãe dele caiu, não sei se desmaiou, não sei o que ocorreu. E depois ela se sentou, a Valéria conversando com ela, ela começou a falar em línguas estranhas. Sabe aquela prática que a gente percebe lá entre os pentecostais? Ela começou a falar, foi falando uma série de coisas, e eu segurei a mão dela, ajudei ela a se sentar, a Valéria também, e ela foi falando uma série de coisas, foi falando, e teve uma hora que ela parou e falou assim: tens descrido, foi a palavra que saiu da boca dela, assim, tens descrido. Voltou a falar em línguas, parou e depois começou a falar um tanto de coisa, de maneira que as pessoas, agora, não sei se tinham entendido antes, eu não tinha. Começou a falar sobre Jesus, dizendo que ela tinha perdido o filho, que estava ali, 16 anos e tal, mas que Jesus era o consolo da vida dela, e começou a falar, e foi falando para todo mundo, falou de céu, falou um tanto de coisa. E eu vou te dizer que nesse momento em que ela falou essas coisas todas aí, tudo de conformidade com a Escritura, tudo certinho, e era a mãe que tinha perdido o filho lá, de 16 anos, falando tudo isso para os presentes, né? Não vou entrar no mérito aqui, porque não é o momento adequado para entrar sobre a questão da legitimidade, da língua estranha, do que ocorreu, do que não ocorreu, não quero fazer isso. Mas eu tenho um entendimento já faz algum tempo. Se você sonhou com alguma coisa, eu não vou dizer que o conteúdo do seu sonho ele é revelacional, que aquilo é em si uma revelação. Mas se você sonhou e acordou se lembrando do sonho, isso só aconteceu porque Deus quis que você acordasse e que você se lembrasse do conteúdo. E seja sincero comigo, se você tem um sonho, e nesse sonho você estava fazendo uma viagem, e numa determinada curva você perde o controle, se arrebenta e se mata, e você no outro dia vai fazer uma viagem, fala para mim se você não fica assim: tive aquele sonho lá, né? Deixa eu ir aqui mais devagar, mais tranquilo. Não estou dizendo que foi Deus assim que falou, mas assim, vamos ficar tranquilinho aqui, vamos ficar na boa. Se uma pessoa, então eu entendo, se isso acontece, eu não considero o sonho como tendo ele um conteúdo revelacional, mas talvez Deus tenha me permitido lembrar disso, e que isso me leve a tomar uma postura na minha vida ou alguma coisa. O mesmo raciocínio em relação a essa senhora. Não entro no mérito do que aconteceu, afirmando que existe ali um conteúdo revelacional de Deus, como se fosse o próprio Deus falando na boca dela. Eu não caminharia nessa direção. Mas o que ela falou porque Deus quis que falasse. E na hora que ela falou, tens descrido, eu estou assim, será que sou eu descrente? Será que sou eu descrente? Não, eu sou um pecador mesmo, mas eu não sou descrente, eu creio.
creio sim, creio em Cristo, creio no meu ministério, que Deus me chamou, eu não tenho essa dúvida não. Mas se fosse assim, descrente no sentido de qual o destino daquele adolescente de 16 anos, não é questão de eu ser descrente, mas é questão de eu não ter condição de avaliar para onde ninguém vai, né? É Deus quem define no final. Mas eu digo para vocês, veja bem, mesmo sem chegar à conclusão que aquilo é de Deus, que o ocorrido foi de Deus, que teve conteúdo revelacional, eu até comentei com o conselho na reunião que a gente teve na sexta-feira, sem pensar que aquilo é uma profecia ou uma revelação de Deus, mas foi uma coisa que mexeu comigo, que é assim, então, você tem descrito, aquilo foi muito impactante, eu acredito de verdade, sabe, em Cristo, sua obra, seu chamamento na minha vida, a vida eterna em Cristo Jesus, a ressurreição dos mortos, eu acredito mesmo. Por isso que eu vou te falar, naquele momento, aquela irmã foi usada por Deus de alguma maneira para produzir em mim essa reflexão. Eu creio mesmo quando eu oro, creio que Deus está comigo, creio que Ele pode mudar a vida das pessoas, sabe? Eu creio mesmo que Deus restaura o perdido, eu acredito mesmo, a essa altura eu já sou um descrente, né? E essa semana também uma outra situação, não conversei com ele, mas entendo que isso é para a vida da igreja. O presbítero Andy teve uma situação difícil essa semana. O Andy foi sequestrado, não souberam que ele foi sequestrado durante a semana, estava no caminhão a trabalho, e a situação lá, enfim, pegaram ele e ele passou um tempo lá no cativeiro. O pessoal queria o caminhão e tal, segundo ele, parece que ele passou mais de 6 horas, ou cerca de 6 horas no cativeiro. E a gente conversando sobre isso, né? Como é que é quando você se vê numa situação dessa e pensa assim, então, posso não voltar para casa, né? Posso não ver minha esposa, posso não ver minha filha. Como é que é, né? Diz ele que orou a Deus, colocou a vida dele diante de Deus, tudo precisava, porque na hora dessa eu fico imaginando se fosse eu. Estou assim, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, peço perdão, confessa tudo, fala, estou livre, pode me levar, está tudo em paz. Como é que é numa situação como essa e você acreditar, né? Você está lá assim, acreditar, poxa, Deus está no controle, eu estou aqui, mas Deus existe, Deus está comigo, se Ele quiser, Ele me tira dessa, Ele me liberta, eu vou voltar para casa, posso ver a minha família. Foram 2 experiências, a gente até conversou na reunião do conselho na sexta-feira, que nos fizeram pensar isso assim, essa necessidade da gente ter uma fé firme no Senhor e estar buscando, e como Deus às vezes permite coisas dessa natureza para nos avivar. Até perguntei para ele, então, quando você voltou para sua casa, quanto valia a sua esposa e a sua filha? Quanto valia quando você volta e vê? Não é que não valia antes, mas quando você se vê no risco iminente de perder o que você tem, meu Deus, né? E foi uma experiência muito marcante para ele. Vamos orar por ele, pela família, e estou compartilhando isso porque eu acho que isso também pode fazer bem à nossa igreja. Deus cuidou de um irmão nosso, Deus deu a ele um livramento, foi Deus que podia ter ficado lá, Deus o livrou, Deus o trouxe de volta para sua família, Deus trouxe de volta para sua filha. Lembrar também que, como ele mesmo disse, se ele foi sequestrado, nenhum de nós está acima de nada. Estou falando a palavra dele, rapaz, se eu fui sequestrado, eu não tenho nada, o bandido me pegou lá, foi pegar meu cartão de crédito, falou, isso aí está estourado, esse outro cartão também está estourado, esse outro não tem dinheiro, você pegou um trabalhador, não tem dinheiro não. Então nenhum de nós está acima de nada nesse mundo, e que situações como essa nos façam buscar mais ainda a Deus e crer ainda mais. E tem sido essa a tônica aqui: avivamento, avives o dom que há em ti. Deus não nos deu espírito de timidez, de covardia, mas de coragem, de poder, de fé, de intrepidez. Também não é o ódio, a inimizade, é amor a Deus, amor ao outro. E também não é desequilíbrio, sabe? É moderação, equilíbrio mental. Que Deus, como manter o equilíbrio mental no cativeiro, né?
Como manter o equilíbrio mental no cativeiro, né? Como manter o equilíbrio mental com alguém querido no hospital, como manter o equilíbrio mental quando se perde alguém. Não é difícil, mas é o Espírito Santo de Deus que produz isso em nós. Eu queria orar por você, por nós. Em seguida nós vamos cantar mais um cântico. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante do Senhor e a vida dos meus irmãos. Peço que o Senhor nos ajude a sermos crentes em Ti de verdade. Livra-nos, ó Deus, da incredulidade. Livra-nos, ó Deus. Dá-nos uma mente saudável. Dá-nos equilíbrio. Nos ajude a não perdermos o equilíbrio diante das mais variadas situações. Nós somos pecadores e não conseguiremos sozinhos. Precisamos do Teu auxílio. Dá-nos amor, Pai. Aviva, ó Deus, em nós o primeiro amor. Amor por Ti, nossas casas, nossos amigos, irmãos em Cristo e também pelo perdido. Restaura em nós o amor pelas almas que hoje estão perdidas sem o Senhor. E livra-nos da timidez, do medo, e dá-nos, ó Deus, coragem e intrepidez para fazer a Tua obra. É a nossa oração em nome de Jesus.